Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo mais uma aula de ciências. Então você vai observar qual o conteúdo da nossa aula. A nossa aula 81 traz aí como título, dividir para multiplicar. E como objeto de conhecimento nós temos divisão celular e produção de gametas. A gente vai acompanhar os processos de mitose e meiose. Então, fiquem ligados e acompanhem aí a nossa aula. Então nós vamos observar aí o processo de divisão celular, que está acontecendo constantemente nas nossas células, passando por esses processos, ela está se dividindo, se multiplicando para crescer, por exemplo. Então, como a gente pode observar, a gente tem ali uma única célula, uma célula-mãe, que passa por processos de divisão, gerando ali 2 ou 4 novas células-filhas, como a gente pôde observar, certo? Então, esse processo de divisão celular, a mitose ou a meiose, que são os dois que a gente conhece, eles são muito importantes aí para os seres vivos, Ele garante ali a renovação das nossas células, o nosso crescimento. Nós já fomos uma única célula e a partir de processos de divisão celular como a mitose, a gente pôde ali se desenvolver, gerar ali o feto para que pudesse ser gerado ali um embrião. Então a gente tem ali processos de desenvolvimento, o crescimento da nossa pele, do cabelo, a variabilidade genética, também é importante para as plantas, Então esses processos de divisão celular, a mitose e a meiose são importantes aí para os seres vivos. E é o que a gente vai observar a partir de agora. Mas antes de começar os processos de divisão celular, a célula ela vai passar ali por um ciclo, Ela tem todo um ciclo de vida, vamos dizer assim, que é o que a gente observa aí nessa outra imagem. Então aqui você pode observar o ciclo celular e a gente tem aí um esquema, para representar um pouco melhor como que isso acontece. Antes de acontecer os processos de divisão celular, a gente observa aqui, nessa setinha roxa, a gente tem o processo da intérfase, Então, a gente está observando ali que antes da célula se dividir, ela vai passar ali por todo um preparativo, Ela vai aumentar a sua atividade metabólica, ela vai estar em constante movimentação ali para que ela possa se dividir, para que ela possa estar apta a se dividir, vamos dizer assim. Então, olha aí, como você está observando, nessa seta roxa a gente tem a intérfase e a gente tem lá o crescimento na fase G1, o crescimento da célula vai aumentar o seu tamanho, porque o seu material genético, o seu DNA, ele vai se duplicar. Então, ela precisa comportar ali tudo isso. Então, ela vai aumentar de tamanho, ela vai crescer. Na fase S tem lá a duplicação do DNA. Na fase G2, a gente tem ali também o crescimento e a preparação final. Então, depois que ela passou por toda essa intérfase, toda essa fase que está representado aí em roxo, tem também ali um momento de checagem. Se a célula estiver apta, ela vai passar pelos processos de divisão celular. Se deu algum problema nesse processo ali da intérfase, aí a gente tem a morte da célula, Ela não vai ser mais utilizada. Então, para que aconteça ali a divisão celular, a gente tem todo esse preparativo. E esse ciclo celular, ele é todo o processo da célula, como a gente pôde observar, começa ali na sua origem e vai até a sua morte, como a gente pôde observar, ou a sua divisão, que pode ser mitose ou meiose. Aqui na imagem, a gente tem uma representação ali da mitose, Então, a partir do que aconteceu ali na intérfase, todo esse preparativo, ali em azul você observa embaixo as fases da mitose. Essa célula estava apta para se dividir, e ela vai passar ali por mitose. A mitose tem algumas fases, como a gente pode observar aí na imagem, nós temos a prófase, alguns livros, alguns autores trazem uma outra fase que é a prometáfase, como a gente está visualizando. Temos a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, como a gente está visualizando ali. E aí, acabou aí? Não. Aquelas células que geraram depois desse processo de divisão celular, elas podem também passar novamente pela intérfase e serem divididas. Por isso, é um ciclo, Isso está acontecendo ali continuamente nas células do nosso corpo, certo? Então, dessa forma, a gente observa um pouco aí do ciclo celular. Então, agora, para a gente compreender melhor o processo da mitose, a gente vai trazer o conceito, você vai ler junto comigo e pode até copiar também. Então, olha só. A mitose é um processo de divisão celular em que a célula-mãe, que é uma célula haploide, representado por N, ou diploide, 2N, origina 2 células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, olha aí. Nós temos aí uma célula-mãe, 2N, e ela, a partir do processo de mitose, essa divisão celular, ela vai gerar, vai passar ali pela divisão celular e vai gerar 2 novas células-filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Olha aí, 2N, a célula-mãe 2N e as 2 células-filhas 2N também, a mesma quantidade de cromossomos.
E a mitose ela vai acontecer em etapas, né? Que é o que nós conhecemos ali como fases da mitose. Então, olha só, iniciando ali com a prófase, né? Que tem aqui, ó, é evento bem específico, né? E todos eles são muito importantes ali para a mitose. Então, na prófase, que é a primeira fase, que é o início ali da mitose, essa célula vai começar ali a se preparar, né? Ela vai aumentar seu tamanho, né? Vai acontecer alguma organização no seu interior. A carioteca, aquela membrana que protege o núcleo, ela vai se dissolver, né? Ela vai se desfazer para que os cromossomos eles possam se movimentar dentro dessa célula. E aí eles vão se movimentando e a gente passa para outra fase, que é a metáfase. Na metáfase, né, que aí meta quer dizer meio, o que a gente observa? Esses cromossomos eles vão estar localizados bem no meio da célula. Se você olhar no microscópio e observar essa imagem, você já sabe que se trata ali da metáfase. Então, olha só. Metáfase, nós temos os cromossomos alinhados um embaixo do outro na placa metafásica, né, que é essa região ali que fica no meio da célula. Em seguida, né, existem ali as fibras do fuso, elas estão uma em cada lado da célula e elas vão puxar esses cromossomos. Só que esses cromossomos eles vão estar juntos pelas cromátides, né, são duas cromátides irmãs formando esse cromossomo. E essas fibras do fuso elas vão puxar cada cromátide, uma para cada lado da célula. E aí acontece a outra fase que nós observamos, que é a anáfase, olha só, que é justamente a fase da movimentação dessas cromátides irmãs para os polos das células e a separação. Observa ali que ela está se separando, né? Separou cada parte para um lado. Então, a partir daí, a gente já vai ter o processo de separação dessas células, que é a fase final da mitose, que nós temos aí, ó, telófase, né? Já o finalzinho da mitose. O que a gente observa? Nós já temos toda aquela reorganização da célula. Volta ali aquela membrana que protege o núcleo, certo? E aí você pode observar que já estão se formando as duas novas células filhas. Acontece um estrangulamento dessa célula, né, de fora ali para dentro, e ela vai formando duas novas células, como a gente observou. E depois que essas duas células já estão separadas, a gente tem ali a citocinese, né, que é quando os dois citoplasmas dessas células já estão completamente separados. E o outro processo de divisão celular que a gente vai observar, você pode acompanhar comigo aí o conceito e até anotar, olha lá. Meiose é o processo de divisão celular em que a célula-mãe, sempre diploide, 2N, com cromossomos duplos, origina através de duas divisões sucessivas 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então a gente tem aí a célula-mãe, 2N, e ela vai passar pela primeira meiose, né? A gente tem aí a meiose 1 e ela gerou duas novas células filhas, com metade do número de cromossomos. Depois acontece a meiose 2, ela vai dividir novamente, gerando aí 4 novas células filhas, também com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E a gente vai observar também, né, que a meiose ela vai acontecer em etapas, e acontece em duas divisões, né, na meiose. Então olha aí, nós temos a meiose 1, que é quando nós vamos ter a primeira divisão daquela célula-mãe. Primeiro aconteceu a intérfase, toda aquela preparação para a célula se dividir. Depois ela vai pelas etapas, semelhante à mitose, como nós observamos, só que com algumas características diferentes. Aí a gente vai observar a prófase 1, que é o início do processo da meiose, né? Aquele processo inicial ali. E o que vai acontecer? Na prófase 1, a gente tem um evento ali bem interessante e característico da meiose, que é o chamado crossing over, que a gente vai observar com mais detalhes nessa imagem. Então, olha só, na prófase 1 acontece ali o crossing over, que é uma palavrinha ali do inglês, né, que quer dizer permutação ou recombinação. Nós temos lá os cromossomos homólogos, que são semelhantes, e eles vão trocar informações entre eles. Observa na imagem do meio, que você está vendo ali, ó, a permutação, e os cromossomos eles estão ali com as perninhas entrelaçadas, né, eles estão trocando informações, é como se fosse ali um embaralhamento de cartas, eles vão pegar a informação um do outro. Olha lá, o azulzinho e o amarelo, né? O azul vai ficar com uma parte do amarelo, com uma informação do amarelo, e o amarelo com uma parte do azul, como você observa aqui nesse último esquema. E isso aí é muito importante porque garante a variabilidade genética, né? A gente vai ter ali seres vivos com características diferentes, certo? Então, na prófase 1, acontece o evento aí do crossing over. Seguindo aí o nosso processo da meiose 1, a gente vai ter a metáfase, né, aquela fase ali do meio, onde a gente observa os cromossomos alinhados naquela placa metafásica, no meio da célula. Só que nesse caso, diferente lá da mitose, onde nós tínhamos um cromossomo em cima do outro, aqui nós vamos ter pares de cromossomos em cima do outro, tá bom? E aí nós temos a anáfase,
Nessa anáfase, a gente vai ter a separação desses cromossomos, né? Vai um para cada lado da célula, para cada polo da célula, e depois a telófase 1, onde nós já vamos ter o processo de separação dessa célula. Então, uma célula-mãe gerando duas células filhas, como a gente está observando. Só que a meiose, ela continua, ela vai passar por outro processo de divisão. Nós vamos ter aí, ó, a meiose 2, certo? Aquelas duas novas células filhas vão continuar se dividindo, passando por aquelas fases de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, até gerar 4 novas células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. E aí você observa aqui no nosso esquema a meiose 1 e a meiose 2, onde nós temos 4 novas células filhas geradas, tá bom? Muito bem, agora a gente vai praticar um pouquinho do que nós aprendemos no nosso Aplicando. Na nossa questão do Aplicando, a gente traz aí o seguinte, uma questão, olha lá. Considere os eventos a seguir que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Vamos observar quais são esses eventos. Primeiro nós temos aí emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Segundo, alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Terceiro, permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. E 4, divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. Então são 4 eventos aí que a gente pôde observar e vamos seguindo a nossa questão. No processo de multiplicação celular para a reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em letra A, 1 e 3 apenas, letra B, 2 e 4 apenas, letra C, 2 e 3 apenas, ou letra D, 1 e 4 apenas. E aí, conseguiram identificar qual daquelas afirmativas ali estavam corretas, quais estavam falsas? Muito bem, então vamos observar agora qual a nossa alternativa que traz, né, a resposta correta. Então, olha só, nós temos aí, ó, a resposta é a letra B, que diz que somente as frases, os eventos representados em 2 e 4 apenas estão corretos. Vamos ver por quê, vamos aí para o nosso comentário, né, do gabarito da nossa questão. Então, olha só. Visto que os tecidos são formados por células somáticas, o tipo de divisão que ocorre nesses tipos de células é a mitose, um processo de divisão equacional que gera a multiplicação celular para reparação dos tecidos, tá bom? Então, olha aí, vamos continuando o nosso comentário. Por que que a primeira está errada? Olha aí, os cromossomos homólogos, eles não se emparelham na mitose, certo? Isso aí vai acontecer lá na meiose. A 2, ela está correta, olha lá. O alinhamento dos cromossomos homólogos na região equatorial ocorre na metáfase da mitose. Lembra que nós falamos que eles vão se localizar ali naquela placa metafásica, que é uma região equatorial ali no meio da célula. Continuando, nós temos aí, ó, o evento 3, né, tá errado porque a permutação ocorre apenas na meiose e ela produz variabilidade genética. Essa permutação é o que nós vimos, aquele evento conhecido como crossing over, onde eles vão trocar uma parte deles ali trocando informações. E a 4, ela está correta porque a separação dos centrômeros ocorre na anáfase da mitose. Então essa foi a nossa questão aí, parabéns a quem acertou, continue aí pesquisando, vendo outras questões e a gente vai agora para as nossas considerações finais. Agora nós vamos relembrar um pouco dos conteúdos que foram aí estudados na nossa aula, onde nós falamos sobre os processos de divisão celular. O primeiro que nós observamos foi a mitose, onde uma célula-mãe vai passar por divisões e vai gerar 2 novas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Então, para isso acontecer, ela vai passar por algumas fases, que são a prófase, que é o início do processo, a metáfase, onde os cromossomos ficam alinhados ali no meio da célula. Nós temos a anáfase, que é aquela fase de separação e movimentação dos cromossomos, e a fase final, que é a telófase, onde vai acontecer a separação dessa célula, né, que vai gerar 2 novas células filhas. Também nós falamos sobre a meiose, que é o outro processo de divisão celular, que acontece ali, nesse caso agora, a célula-mãe ela vai se dividir 2 vezes, ela vai passar pela meiose 1 e meiose 2, gerando aí 4 novas células filhas. Então, olha aí, na meiose 1 vai acontecer lá na prófase 1 um evento que é o crossing over,
E esse crossing over é o que garante a variabilidade genética. Nós temos ali uma permutação. Os cromossomos homólogos vão trocar informações ali entre eles, certo? Então aí acontecem as fases, né? Nós vamos ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 2. Depois disso, ela gerou 2 células filhas, com a metade do número de cromossomos, e ela vai acontecer agora a meiose 2, vai passar por outra divisão, vai acontecer a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, gerando 4 novas células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. E não se esqueça, siga no nosso canal do YouTube e também @ContraturnoDigital. E essa aí foi mais uma aula de Ciências do Contraturno e a gente se vê na próxima aula.